7 notas musicais, bem reduzido. Eu creio que qualquer dia os compositores fazem uma greve para reclamar diante de Deus. Deus, precisamos de mais notas. Não notas, bem, também notas, mas mais notas. Porque sem mais notas nós não conseguimos fazer mais música. Eu não sei se muitas vezes isto não é um retrato da nossa vida de oração. Estamos sempre a pedir a Deus mais e mais e mais. Deus dá-me mais isto, Deus dá-me mais aquilo, Deus dá-me mais isto para eu fazer mais aquilo. Quando na realidade aquilo que nós temos é eventualmente suficiente para fazer tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Tudo! Nós vivemos numa cultura de muita reclamação. Muita reclamação. O pessoal reclama por tudo e por nada. O meu salário não é suficiente. Minha família não é boa o suficiente. O meu patrão não é bom o suficiente. A minha igreja não é boa o suficiente. E nós sempre reclamamos por mais. Mas a Bíblia tem um princípio de que nós não precisamos de muito, não precisamos ter muito para fazer muito. Não é preciso ter muito para fazer muito. Não são precisas mais do que 7 notas musicais para produzir milhões de músicas. A arquitetura. Centenas, milhares e milhares de edifícios lindos. Todos eles diferentes uns dos outros. Todos eles motivo de admiração e de apreciação. Portugal tem muito edifício histórico, antigo, lindo. Passa um dia inteiro apreciando edifícios todos diferentes. Todas as cidades, como São Paulo, as grandes cidades, têm obras de arte arquitetónica absolutamente incríveis. Mas basicamente a arquitetura usa 3 coisas: curvas, retas e ângulos. Nada mais do que isso. 3 coisas. Onde está a diferença para a criação e o surgimento de tanta coisa nova? Não é em ter mais, é saber usar aquilo que já existe. Saber usar aquilo que já existe. Eu acredito que Deus criou já tudo aquilo que nós precisamos. E Ele já nos abençoou com tudo aquilo que nós precisamos. Então, este princípio das Escrituras, que nós não precisamos de muito para fazer muito, é um princípio que nós temos que observar. A questão não é se eu tivesse mais recursos, se eu tivesse mais oportunidades, se eu tivesse mais isto ou mais aquilo. A questão não é essa. A questão é o que é que nós estamos a fazer com aquilo que nós já temos. O que é que nós estamos a fazer com aquilo que nós já temos? A Bíblia está cheia de histórias, de eventos relatados nas Escrituras, que mostram exatamente que a resposta, os milagres, estão sempre dentro da nossa casa. Quem conhece a história da viúva de Sarepta? Estava esperando a morte, ela e o filho. Quando veio o profeta, ela chegou-se ao pé do profeta, falou a sua situação e esperava uma palavra vinda do céu, sei lá, maná vindo do céu, comida vinda do céu, picanha vinda do céu, pão de queijo vindo do céu, pastel de Belém vindo do céu. Esse vem mesmo do céu. Vem do céu. Ela estava à espera. Sabe o que os profetas devem fazer? Trazer uma palavra de Deus e resolver as situações. E a primeira coisa que o profeta lhe pergunta é: o que é que tu tens em casa? E ela: eu já expliquei, não tenho nada em casa. Nada mesmo, nada. Bem, tem lá um pouco de farinha e um pouco de azeite, mas não dá para nada.
Normalmente essa é a visão que nós temos daquilo que temos em casa. É sempre pouco e nunca dá para nada. E sempre pedimos a Deus: Deus, se tu me deres isto, Deus, se tu me deres aquilo. Mas Deus sempre nos leva àquilo que Ele já nos deu e àquilo que nós temos. Porque o milagre está dentro da nossa casa. A maneira como nós usamos aquilo que nós temos. A maneira como nós gerimos aquilo que está nas nossas mãos. E este é um padrão da Bíblia. Gerir bem aquilo que está nas nossas mãos. E muitas vezes pensamos que aquilo que nos limita é aquilo que não temos. Tantas vezes nós pensamos que as nossas limitações estão naquilo que nós não temos. Se eu tivesse o dinheiro que o Cristiano Ronaldo tem, se eu tivesse as oportunidades que aquele tem, se eu tiver... Nós sempre pensamos que as nossas limitações estão naquilo que nós não temos. Mas as nossas limitações não estão naquilo que nós não temos. As nossas limitações estão naquilo que nós fazemos com aquilo que nós temos. É aí que estão as nossas limitações. Com aquilo que nós não fazemos com aquilo que nós já temos. E a passagem que o Rafael me roubou... Marcos capítulo 2, versículo 1 e 12. A próxima vez que eu vier a São Paulo, eu tenho que trazer o meu iPad trancado. Será que podemos ler de novo esta passagem? Eu não vos queria amassar com a mesma passagem na mesma reunião, mas alguém roubou esta passagem, porque eu já tinha esta passagem, esta pregação preparada. E diz assim, outra vez em Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a cobertura do lugar onde estava Jesus e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Foi na Eleição de São Paulo que isto aconteceu. Aí roubou também. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: porque vocês estão remoendo essas coisas no vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a sua maca e anda. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atónitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Sabem, a inovação é eventualmente a maior arma do progresso. Não existe progresso sem inovação. Mas se vocês repararem, o progresso, a inovação, sempre foi feita com coisas que já existiam. Já existia. Só que nunca ninguém tinha pensado sobre aquelas coisas daquela forma, ou dado uma utilização àquelas coisas daquela forma, mas elas sempre estiveram lá. Sempre. Sempre estiveram lá. Os materiais com que este púlpito está feito sempre existiram. Este material que está aqui não foi inventado no século XXI, sempre existiu. Ou seja, todas as coisas que nós hoje usufruímos, na sua origem, não é? Na sua origem mais crua, sempre existiram. Só que alguém resolveu usar essas coisas de uma maneira que nunca tinha sido usado daquela maneira, ou conjugado daquela maneira, que criou alguma coisa que não existia. Ou seja,
Deus, quando criou, e Deus foi o único, e é o único que cria do nada. Deus criou do nada. Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus criou todas as coisas. Mas Deus soprou em nós o seu Espírito e nos fez à sua imagem e semelhança. E uma das características da imagem e semelhança de Deus em nós é a capacidade de usar aquilo que é criado e criar inovação, alguma coisa que não existe, com aquilo que já existe. É graça comum, né? Então, tu nunca vais ter nada que não tens enquanto não usares aquilo que tu tens. Nunca. Tu nunca vais ter a família que tu sonhas enquanto tu não honrares a família que tu tens. Não abençoares a família que tu tens. Tu nunca vais ter uma vida financeira mais próspera enquanto tu não abençoares o salário que tu tens, não o usares bem. Há pessoas que a primeira coisa que fazem quando recebem o seu salário é amaldiçoarem. Só, isto não dá para nada. Está amaldiçoado. Em vez de agarrarem no salário, pode ser pouco, mas dar graças a Deus. Porque dar graças nunca teve a ver com quantidade, teve a ver com a revelação de reconhecer que com Deus não importa se é muito, se é pouco, com Deus na equação é sempre suficiente. Inovação. Inovação sempre implica risco, mudança, desconforto, enfrentar o status quo, aquilo que existe. E muitas vezes ficamos tão desencorajados quando olhamos para o que temos e comparamos com aquilo que sonhamos. Porque existe um gap, uma diferença entre aquilo que nós temos e aquilo que nós sonhamos. E pensamos, eu para atingir aquilo que eu sonho, eu tenho que ter mais que aquilo que eu tenho. Mas eu hoje tenho boas notícias para ti. Para tu atingires aquilo que tu sonhas, tu não precisas ter mais do que aquilo que tu tens. Tu só precisas de usar de uma maneira diferente aquilo que tu já tens. Porque Deus nunca vai construir nada em ti com aquilo que Ele já não colocou em ti. Deus não usa aquilo que tu não tens. Deus usa aquilo que tu tens. É por isso, para de comparar, para de invejar o outro, para de cobiçar aquilo que não é teu, porque Deus nunca vai usar aquilo que não é teu para construir alguma coisa na tua vida. Deus sempre vai usar aquilo que é teu. Sempre. Sempre. Deus vai usar aquilo que é teu. E hoje eu gostaria de partilhar com vocês 3 princípios fundamentais para nós criarmos na nossa vida uma cultura de inovação. E queria usar esta história, porque esta história que o Rafael roubou de mim, esta história é uma história de inovação. É uma história de inovação. E a primeira coisa, o primeiro princípio da inovação é, escutem bem, recursos, read my lips, limitados. Recursos limitados. A Bíblia diz no versículo 4, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Aqui está um impedimento, uma incapacidade, um não ter, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Nós vivemos numa sociedade cuja mentalidade dominante é a seguinte: eu não tenho, eu não posso. Esta é a mentalidade dominante. Se eu não tenho, eu não posso. E sempre associamos aquilo que nós podemos com aquilo que nós temos. E esta mentalidade reflete-se em todas as áreas da vida. Eu não tenho, eu não posso. Se eu não tenho uma oportunidade, eu não posso chegar lá. Se eu não tenho recursos, eu não vou conseguir fazer. Se eu não tenho contactos, eu nunca vou conseguir ter oportunidades. Ou seja, nós sempre associamos esta mentalidade em todas as áreas da nossa vida de eu não tenho, eu não posso, mas isto não é a mentalidade do reino. Esta não é a mentalidade do reino de Deus. A falta de recursos é usualmente a razão usada para justificar aquilo que não podemos fazer. Eu não posso porque eu não tenho.
sempre que tu falares com alguém acerca de fazer alguma coisa, e ele disser, eu não posso fazer, está sempre associado a algo que ele acha que não tem. Eu não tenho talento, eu não tenho os recursos, eu não tenho a educação, eu não tenho os contactos, eu não tenho as conexões, eu não tenho, por isso eu não faço. E sempre usamos aquilo que não temos como uma desculpa para aquilo que não fazemos. Mas esta história é uma história de inovação, porque diz a Bíblia que eles iam, 4 amigos, pegaram num amigo paralítico, numa maca. Esta passagem em Marcos não falam que era 4, mas nos evangelhos sinóticos nós podemos dizer que eram 4 amigos, pegaram numa maca e levaram-no aonde Jesus estava. Qual era a expectativa deles? Nós vamos levar o nosso amigo a Jesus, assistir à reunião onde Jesus está, entramos lá e Jesus ora por ele, fala com ele, exerce autoridade, sei lá. Eles ouviram que Jesus cura, era a expectativa deles. E a Bíblia não fala, mas diz que eles foram com ele nas costas. Não havia ambulância naquela altura, não havia avião, não havia automóvel, foi às costas. Fizeram um sacrifício de carregar o seu amigo e levá-lo até Jesus. Para desilusão deles, percorrer dias com um paralítico às costas e chegar a um local e não ter possibilidade de entrar, era uma grande desilusão. E eventualmente a maioria das pessoas diriam, olha, fizemos o que podíamos, mas não temos como entrar. Esforçamos, fiz o meu melhor. Eu estou farto desta conversa de fiz o meu melhor. Ai, pastor, eu fiz o meu melhor. Eu tentei, fiz o meu melhor, mas não deu. Não tenho, não posso. Não tenho, não posso. E diz que os amigos realmente chegaram e depararam-se com uma impossibilidade. A resposta de muitas pessoas à impossibilidade é: eu só posso se eu tiver. Se alguém me arranjar um lugar lá dentro, se Deus fizer um milagre, transladar meia dúzia de pessoas lá de dentro, criar um espaço para lá ir, Deus faz um milagre, tira alguém lá de dentro, aumenta a sala, faz qualquer coisa. Mas estes amigos não fizeram isso, pois não. Perante uma impossibilidade, eles não ficaram quietos. A resposta de muita gente é esta: só podemos se fazermos. Mas a resposta destes amigos foi diferente. Diz a Bíblia, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, ou seja, havia uma causa. Eles não se queixaram, não disseram, olha, não vai dar. Me perdoa, não vai dar. Nós tentamos, desculpa, não vai dar. Diz que não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, o que é que eles fizeram? Inovaram. Eles dizem, não, eu não vim até aqui para voltar para trás sem nada acontecer. Eu sei que não há lugar. Eu sei que nós não temos como entrar. Mas eu não vou embora sem tentar alguma coisa diferente, porque eu quero chegar lá com o meu amigo. E diz que eles subiram ao telhado da casa, com um paralítico às costas, abriram um buraco no telhado da casa para baixar o paralítico. Talvez fosse uma inovação ilegal, mas foi uma inovação. O nosso amigo não vai embora na mesma. Inovaram. Só se inova quando não se tem. Porque se houvesse lugar na sala, eles não iam entrar pelo telhado. E a inovação foi uma limitação. Não há inovação se não houver limitação.
Todas as grandes inovações da história da humanidade surgiram na face de uma impossibilidade. Todas. E eu oro a Deus para que o Espírito de Deus restaure na sua igreja esta cultura de inovação. Que nós não viremos costas perante a adversidade, que nós não viremos costas perante a impossibilidade, mas que Deus nos dê um espírito, uma cultura de inovação. Eu sei que eu não posso, eu sei que eu não tenho, mas não é o fim. Deus usa as nossas limitações, o que eu não tenho, para que algo novo nasça, para inovar. Se nós tivermos, nunca iremos inovar. Nunca. Se nós tivermos tudo, nós nunca vamos descobrir a capacidade que Deus pôs dentro de nós para fazer coisas até maiores daquelas que Jesus fez. Ou seja, se eu tiver tudo aquilo que humanamente pensamos que é necessário para fazer, eu nunca vou experimentar o milagre da inovação. Nunca. Nunca. Mas é na limitação que a inovação se revela. Nunca fiques preso àquilo que não tens. Há muitas... Eu venho de um país, vocês conhecem, eu queria agradecer porque eu sei que há muitos brasileiros a orar por Portugal. Venho de um país e numa mentalidade na igreja de que limitada, nós não temos, nós somos poucos, não conseguimos, não temos dinheiro, não vamos conseguir fazer nada, tem que vir alguém de fora e ajudar. Vem dessa mentalidade. Mas sabem, até que Deus levanta pessoas e diz assim, não, eu não tenho, mas eu posso, porque esta é a mentalidade do reino de Deus. Eu não tenho, mas eu posso. Eu não sou ignorante, eu não sou estúpido ao ponto de dizer que eu tenho o que eu não tenho. Eu sei que eu não tenho, mas quem é que disse, pelo facto de eu não ter, que eu não posso? Quem disse pelo facto de não haver lugar que nós já não entramos? Quem disse? Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Agora reparem, Atos capítulo 3, versículo 1 a 6, Pedro e João subiram ao templo à hora da oração, a nona. E era carregado um homem coxo de nascença, ao qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhe Pedro, prata e ouro não tenho. Prata e ouro não tenho. Se fosse alguns de nós, mas eu vou orar por ti. Quando eu tiver, quando me sair a lotaria, quando eu tiver, eu vou te ajudar. Eu agora não posso. Onde é que eu já ouvi isto? Eu agora não posso. Pastor, eu agora não posso. Eu gostava muito, mas eu não tenho, eu não posso. Mas quando eu tiver, eu posso. Aqui há uns anos, uma pessoa da nossa igreja, e ele não disse isto com maldade absolutamente nenhuma, mas da mesma maneira como aqui, monte e desmonte, e todos os domingos, ele um dia disse, um dia quando me sair o Euromilhões é uma lotaria na Europa absolutamente gigante, não é? Ganha-se muito dinheiro. Ele disse, um dia se me sair o Euromilhões, pastor, fica aqui, eu vou financiar a construção de um edifício para a igreja. E eu disse, uau! Mas olha, se tu começares a ajudar com aquilo que tu tens agora, porque se tu não ajudares com aquilo que tu tens agora, não vais ajudar com aquilo que tu não tens. Porque prosperidade, agora deixa-me dizer, não muda ninguém, só amplia aquilo que nós já somos. Então, prata eu não tenho, lá vem as desculpas do costume. Pastor, eu não tenho, não posso ajudar. Pastor, eu não tenho, eu não posso contribuir. Pastor, eu não tenho tempo, eu não posso ser voluntário. Pastor, eu não tenho, eu não posso. E parecia
que Pedro vinha com a mesma conversa do costume. Prata e ouro não tenho. Lá vem ele com a conversa de, ok, quando tiver vou-te ajudar. Prata e ouro não tenho, mas aquilo que eu tenho, eu gosto disto. Eu disse, olha, isso eu não tenho, mas eu tenho alguma coisa. E aquilo que eu tenho, eu te dou. Perante a tua vida, tu nunca podes responder com aquilo que não tens. Responde com aquilo que tens. Responde com aquilo que tens. Eu prata e ouro não tenho, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Eu não tenho, mas eu posso. Foi o que Pedro disse. Eu não tenho, mas eu posso. E esta é a mentalidade do reino de Deus. A mentalidade do reino de Deus é a mentalidade de eu não tenho, é verdade, eu não tenho se calhar as qualificações todas. É verdade, eu não tenho os recursos que são necessários. É verdade, eu não tenho os conhecimentos, eu não tenho os contactos. É verdade, eu se calhar não tenho tudo aquilo que eventualmente as pessoas esperariam que eu tenho, que eu tivesse. Mas eu não tenho, mas eu posso na mesma. Eu não tenho, mas eu posso. Então a inovação nasce na necessidade, nasce na limitação. E sabem, é tão importante isto nas nossas casas, nas nossas igrejas. Nós temos esta mentalidade. Mentalidade de eu não tenho, mas eu posso. Sabem, há duas coisas que para mim são muito importantes, por exemplo, na escolha de um líder. Primeiro, a sua capacidade de construir uma equipe. Segundo, a sua capacidade de usar os recursos existentes para fazer coisas inexistentes. Porque eu não quero aquele líder que vem sempre, pois olha, precisamos de mais isto, se quer que isto aqui, a gente precisa de mais aqui, a gente precisa de mais, a gente precisa de mais, a gente precisa de mais. Olha, isso sei eu que a gente precisa de mais. E eu não preciso de alguém que me venha dizer aquilo que eu já sei. Eu quero alguém que agarre naquilo que nós já temos e consiga fazer aquilo que nós ainda não temos. Cultura de inovação. E sabem, quando esta cultura respira na vida de uma igreja, respira na vida de uma família, na vida de uma pessoa, provoca nas outras pessoas o mesmo espanto que provocou nas pessoas que estavam lá a dizer, eu nunca vi nada igual. Como é que é possível estas pessoas fazerem isto acontecer? Como é que é possível esta igreja fazer isto acontecer? Onde é que eles vão buscar os recursos? Onde é que eles vão buscar? Como é que é possível? E sabem, eu oro a Deus e dou graças a Deus porque isso está a acontecer, mas vai acontecer cada vez mais, que a igreja provoque espanto nas pessoas. Como é que eles fazem aquilo? Como é que eles fazem aquilo? Cultura de inovação. E cultura de inovação, como eu disse na primeira sessão, não é ter o que mais ninguém tem, é fazer o que mais ninguém faz com aquilo que todo mundo tem. Ok? E eu acredito que a igreja deve ser um hub de inovação. Fazer coisas extraordinárias com aquilo que é normal, com aquilo que toda a gente, todo mundo tem. Então este é o primeiro princípio de inovação, recursos limitados. Nunca amaldiçoes os recursos que tu tens. Nunca. Abençoa-os sempre. Dá graças a Deus por aquilo que tu tens. Será que tu hoje podes dar graças a Deus pelo salário que tu tens? Amém. Será que tu hoje podes dar graças a Deus pela família que tu tens? Amém. É perfeita? Não. Junta-te ao clube. Junta-te ao time. Não é perfeito. Não há. Mas dá graças a Deus, é a tua. Dá graças a Deus pela igreja que tu tens. Dá graças a Deus pelo trabalho que tu tens. Abençoa aquilo que tu tens. Porque se tu abençoares aquilo que tu tens, só aquilo que é abençoado pode ser multiplicado. Boa. Não há multiplicação na maldição. Só há multiplicação na bênção. O que é que Jesus fez antes de partir o pão e distribuir o pão e os peixes? Quando fez o milagre da multiplicação, diz que ele orou e abençoou o que ele tinha. 5 pães e 2 peixes. Não é muito para alimentar uma multidão de quase 20 mil pessoas, para não? 5 pães e 2 peixes. Não é muito. Então, cultura de inovação tem a ver com a nossa capacidade de usarmos aquilo que nós temos. Próximos 2 pontos seguintes.
aos 2 minutos e 34 segundos que me restam. Quem acredita que eu sou capaz? Eu não tenho, mas eu posso. Não me roubem o tempo com aplausos. Já fui roubado da passagem da Bíblia, não quer ser roubado do meu tempo. Segunda coisa, dispostos a cometer erros. Inovação nasce no meio do fracasso, mas sem nunca desistir. Os amigos do paralítico não tinham como plano original fazê-lo entrar pelo telhado. Esse não era o plano deles. O plano deles era entrar pela porta. Foi a impossibilidade, o fracasso de não o conseguirem, que fez com que eles inovassem. Inovação sempre nasce na persistência. Se tu não estás preparado para falhar, não estás preparado para inovar. Estar preparado para falhar não é igual a querer falhar. É apenas estar preparado para falhar. Sabem porquê? Porque perfeição pode paralisar o potencial. Boa! Muito bom! Perfeição pode paralisar o potencial. Muito bom! Não tenhas uma obsessão por perfeição. Não tenhas uma obsessão por perfeição, mas tenha uma obsessão por persistência. Amém. Há sempre uma dose de risco associada à inovação. Sempre uma dose de risco. Então, há riscos que vale a pena correr e há riscos que são desnecessários correr. E uma das características de um sábio é aprender a discernir os riscos que vale a pena correr com os riscos que não vale a pena correr. Por exemplo, há riscos desnecessários. Por exemplo, riscos que vêm da falta de preparação. É um risco desnecessário. Há muitos riscos que nós corremos porque nos preparamos mal. Esse é um risco desnecessário. Prepara-te bem. Ok? Prepara-te bem. Tudo aquilo que tu planeares fazer, prepara bem. Não corras o risco de fracassar porque não te preparaste. Prepara-te bem. O risco que vem do desleixo, quando se pode ser diligente, é um risco que não vale a pena correr. O risco que vem da mediocridade, quando se pode ser excelente. Mas há um risco necessário. E o risco necessário é o risco de inovação. É quando nós olhamos assim, nós não temos o suficiente. Nós não temos aquilo que toda a gente, todo mundo acha que é necessário. Banda quer dizer para eu me calar. Eu já percebi. Igreja tem técnicas subversivas muito grandes. Púlpito é dos piores lugares para se estar. Mas podem tocar. Já que estão aí, façam alguma coisa. Ele é muito marrento, né? Ele é muito marrento. Mais alguém quer vir? Mais alguém? Esta banda é maior que muitas congregações em Portugal. Terceira e última coisa. A primeira é recursos limitados. Recursos limitados. A segunda é dispostos a correr riscos e cometer falhas. E o terceiro, paixão. Não há inovação sem paixão. Sabem? Perante uma impossibilidade, o conformado diz, não vai dar. O apaixonado arranja um jeito. Vocês sabem, quando a gente se apaixona, a gente dá sempre um jeito nas coisas. E é verdade. A paixão tem essa capacidade de olhar para um obstáculo e encontrar uma saída. E nós precisamos de uma geração de homens apaixonados para encontrar uma saída. Saída não vem
Olha, não procures uma saída para a tua vida naquilo que está fora de ti. A saída para a tua vida vem na paixão que nasce. Uau! Paixão sempre encontra uma saída. Uma igreja apaixonada sempre encontra um jeito de fazer as coisas. Sempre. A paixão. Não há fé sem paixão. O milagre do paralítico estava na paixão dos amigos. É interessante que a palavra de Deus diz que Jesus, quando eles começaram a abrir o buraco no teto, imagina uma casa cheia de gente, alguém com um paralítico lá em cima, corria risco para eles e para o paralítico. É que eles, os 4 amigos levaram um paralítico, mas com o que eles estavam a fazer podiam ser lá os 5 paralíticos. Isto é uma imagem do que a igreja deve ser. Identificação. Eu não importo correr um risco e ficar como tu para te salvar. Uau! Começaram a partir o teto. Imaginem as pessoas tudo a olhar e está a passar. E Jesus olhou e de repente começa a ver o rosto dos amigos. Abrindo o buraco, abrindo o buraco, abrindo o buraco. E diz a Bíblia que Jesus, olhando, viu a fé dos amigos. Vendo a fé deles, como é que se vê a fé? Há algum fezómetro para medir a fé? Como é que se vê a fé? Ele diz que Jesus olhou e viu a fé dos amigos. Como? Como é que se vê a fé? Alguém sabe? Olha-se e vê a fé. Como é que se vê a fé? Sabe como é que Jesus viu a fé dos amigos? Porque só alguém suficientemente maluco e apaixonado corria o risco que eles estavam a correr. Risco de um acidente, risco de serem presos, invasão de propriedade alheia, destruição de propriedade alheia. Jesus disse: não, isto é fé. Isto é incrível. O que eles estão a fazer. Podiam-se resignar como tanta gente e ir embora. Não dá, não tenho, não posso, não tenho, não posso, não dá. O que eles estão a fazer? Não, espera aí. Os fariseus já deviam estar com a parte legal. Vamos lá para o Saulo. Mas Jesus não olhou e diz que viu a fé dos amigos. Como é que se vê a fé? Através da paixão. A paixão deles. Aquilo foi um ato de fé, porque foi um ato apaixonado. Como é que a fé se traduziu nestes amigos? Em paixão. E como é que se traduziu a paixão destes amigos? Em inovação. A paixão levou-os a fazer alguma coisa que nunca tinha sido feita. Porque se eles não fossem suficientemente apaixonados, eles nunca correriam aquele risco. Não há inovação sem paixão. Porque é a paixão, o combustível, o motor da inovação que nos leva a correr os riscos, mas de ver alguma coisa acontecer. A paixão não se resigna perante uma impossibilidade. A paixão nunca diz eu não tenho, eu não posso. A paixão diz eu não tenho, mas eu posso. Eu não tenho, mas eu posso. Eles não foram a Jesus para receber o seu milagre. Eles foram a Jesus para que o amigo recebesse um milagre. E eu dou graças a Deus que esta é uma imagem da igreja. A imagem da igreja, da nossa igreja Hillsong em São Paulo. Não só por causa do buraco no teto, mas por causa de um grupo de homens e também de senhoras, mulheres, apaixonados o suficiente para crerem para que outros recebam. Crerem para que outros recebam. O maior nível de fé é a fé que crê para que outros tenham. Não é a fé que crê para ter, é a fé que crê para que outros tenham. Nunca haverá inovação se não estiveres apaixonado por aquilo que tu fazes. Que tal tu orares a Deus hoje para que Deus renove a tua paixão, o teu primeiro amor? Há aqui homens que precisam de renovar a sua paixão pela sua chamada, pela sua vocação.
pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Precisam de renovar a sua paixão, porque renovando a sua paixão vão encontrar maneiras de ultrapassar aquilo que vocês não têm, de maneira que possam dizer: eu não tenho, mas eu posso. Eu não tenho, mas eu posso. Paixão não se conforma, paixão inova. Quando estamos mornos, nós conformamos. Sempre foi assim, isto não vai mudar, todo mundo é assim, em todo lado é assim. Eu venho de uma cultura de igreja que pensava assim: aqui não dá nada, aqui não vai fazer nada, aqui não vai conseguir. Eu dou graças a Deus por lá na terrinha Deus está a levantar uma geração de gente apaixonada e que, consciente daquilo que não têm, não se resignam e são capazes de dizer: nós não temos, mas nós vamos conseguir. Nós não temos aquilo que eventualmente todo mundo pensaria que nós precisávamos ter para fazer, mas nós vamos conseguir. Um dos sinais de um avivamento é paixão no coração das pessoas. Que a paixão gera inovação. E a inovação cria uma cultura do reino de Deus, que sempre foi e sempre será: eu não tenho, prata e ouro não tenho, 5 pães e 2 peixes, não dá para nada, eu não tenho, mas eu posso. Será que tu hoje podes sair daqui a dizer isto? Amém. Eu não tenho, mas eu posso. Amém, amém. Talvez tenhas entrado aqui a dizer: eu não tenho, não posso. Mas tu saias daqui hoje a dizer: eu não tenho, Mas eu posso. olha lá, eu não tenho, Mas eu olha, posso. eu não tenho, Não tenho. olha lá, mais alto: eu não tenho. Eu não tenho. Vamos lá todos ficar de pé e gritar: eu não tenho, Eu